Boa tarde, alunos do quinto ano. Como vocês estão? Graças a Deus que vocês estão de bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos continuar o estudo do capítulo 4, que fala sobre lutar pela cidadania, com o item A Conquista dos Direitos no Brasil. A conquista dos direitos no Brasil. Das primeiras décadas da colonização portuguesa na América, no século XVI, até a libertação dos escravizados, em 1888, apenas uma parte da população brasileira era livre. Até o final do século XIX, a escravidão era permitida por lei, embora muitas pessoas não a considerassem justas. Pois bem, no auge da escravidão ocorreu a partir da metade do século XVIII até a metade do século XIX. Foi nesse período que o maior número de escravos africanos foi trazido à força para o Brasil. Vejam aí, nessa imagem aí, a seguir, ela foi reproduzida por Jean Debret, artista francês que, como outros artistas, ele veio ao Brasil no século XIX para ensinar as artes plásticas. Esse artista produziu diversas gravuras e ilustrações sobre o cotidiano no Brasil e por meio delas é possível ter pistas do que mais chamava a atenção de estrangeiros que visitavam o Brasil naquela época. Tá vendo aí essa imagem aí? Os escravos, nesse caso aí, apanhando, né? Na segunda metade do século XIX, muitas pessoas e associações passaram a ajudar os negros escravizados a fugir ou a comprar sua liberdade, pagando determinado valor ao proprietário. Muitos escravizados conseguiam comprar sozinhos a sua liberdade, trabalhando na cidade por conta própria. Pois bem, aqui mostra, que além dos próprios africanos e dos afrodescendentes, os advogados, políticos, escritores, artistas e jornalistas também lutavam pelo fim da escravidão e pela libertação de todas as pessoas escravizadas que viviam no país. Nessa imagem, vocês estão vendo aí, é uma cerimônia de entrega de carta de alforria, que é uma ilustração belíssima de Ângelo Agostini, no ano de 1886. Aqui nós temos uma página do jornal O Amigo do Escravo. Nele dizia coisas a respeito do movimento abolicionista no Brasil. Nessa imagem que vocês já estão vendo, fala sobre a busca livre e assalariados após a abolição. E foi um desafio para esses novos cidadãos. Muitas vezes eles não encontravam emprego remunerado ou só conseguiam os que pagavam salários baixos. O preconceito racial continuou a existir depois da Lei Áurea e pouco se fez para reparar os efeitos do século de opressões. Então, presta atenção aqui nessa imagem, são trabalhadores de uma fábrica de couro, Então, eles tiveram, até para isso, para conseguir emprego, eles continuaram tendo preconceito, Não pela pessoa, mas sim pela cor da pele deles. O preconceito racial no Brasil ocorria e ainda ocorre, de várias maneiras. Um exemplo é a crença de que apenas a cor da pele clara e o cabelo liso sejam traços físicos bonitos que devem ser valorizados, Ideias e práticas preconceituosas como essa são combatidas pelo movimento negro, que foi formado por grupos que lutaram para defender a história e a cultura afro-brasileira e pela aprovação de leis que ajudem a população negra a ter melhores condições de vida. Olha aí são as pessoas, que iriam atrás de emprego, para poder conseguir um emprego. E muitas das vezes eles eram barrados pela cor da pele deles. Situações como essa daqui, como vocês estão vendo aí, fizeram com que os operários se organizassem e lutassem por melhores condições de vida.
né? No caso aí, a gente vê que eles fizeram até protestos, né? No caso aí, né? O racismo causou o quê? Um manifesto onde eles protestaram para poder ter melhores condições de vida, mesmo sendo escravos, tivessem melhores condições de vida. Situações como essa, como eu falei, né, fizeram com que os operários se organizassem, lutassem por melhores condições de trabalho. Surgiram os primeiros sindicatos e também ocorreram as primeiras greves do país. A luta dos trabalhadores fez com que os governos brasileiros passassem a criar leis para impedir abuso e estabelecer os direitos e os deveres das empresas e dos trabalhadores. Como vocês estão vendo aí, né? Na década de 1930 e 1940, diversas leis foram criadas para garantir direitos aos trabalhadores. Foi assim que surgiu os direitos de férias, o limite máximo de trabalho diário e o salário mínimo. Além disso, o trabalho infantil também foi proibido e os trabalhadores conquistaram o direito de se aposentar. Que legal, não é? Então, como falei, o trabalho infantil, apesar de ser proibido, como diz aí, proibido, ainda existe no país. Outro problema grave é o trabalho analógico da escravidão, em que o empregado sofre violência, trabalha muitas horas sem pagamento e não pode se demitir. Veja bem, nós temos aqui, não é, no caso aqui, trabalhadores, né, crianças trabalhando em pontos de sinais de trânsito, nas ruas, principalmente nas maiores cidades que a gente vê esse problema, né, do trabalho infantil. Ainda é preciso acabar com esses exemplos de injustiça e garantir a cidadania para todas as pessoas que vivem no Brasil. Esse processo depende do esforço conjunto da população brasileira para criar novas leis que ajudem as pessoas a conquistar seus direitos de cidadão. Pois bem, meus amores, por hoje é só. Até a próxima aula. Aqui nós temos as atividades propostas, as questões, as páginas e vocês irão mandar para mim só as respostas. Um beijo, um abraço e fiquem com Deus.